bem Bom dia, tudo bem? Tudo obrigado aqui pela presença. Até porque essa curiosidade ajuda a esclarecer, porque nos últimos um ano e tanto, já botaram o Sérgio Moro nascido em diversas cidades do Paraná. Exatamente isso. O pai do professor Sérgio Moro, que também é professor universitário, doutor, Maringá, fez toda a sua carreira, a sua atividade enquanto professor, né? Deve ser amigo, sim, particular de uma pessoa que eu admiro muito. Fui aluno, inclusive, na UEM, do professor Tadeu Bento França, que enviou uma carta à mãe do doutor Sérgio Moro, dizendo o seguinte: não bota esse piá na política, deixa onde ele está, que ele está bem, é um grande juiz. Não chegou essa carta, pelo jeito, lá. Eu li no blog do Olavo Rigon. Não, tô brincando. Chegou, mas também, quem sabe o filho não leu o conteúdo da carta, né? Bom, pelo sim e pelo não, é maringaense esse senhor, doutor Sérgio Moro, tem a sua graduação na Universidade Estadual de Maringá. Lá em Maringá tem vários maringaenses lhe ouvindo. Sim, um colega seu, Dr. Jácomo Jimenez, está ouvindo. Um grande juiz, grande amigo. Grande juiz, grande amigo. Esse se formou comigo. Então. Se formou comigo. Sim. Esse, aliás, eu me formei com ele. Está com cartaz maior que o meu, então eu me formei com ele. Gente humilde, um homem maravilhoso, grande professor também da UEM, e ele, inclusive, sugeriu perguntas. E eu disse o seguinte: eu mandei mensagem para o Jácomo, eu falei: Jácomo, vamos fazer o seguinte, eu quero prestigiar, e nós vamos receber na Rádio Cultura um ilustre maringaense chamado Sérgio Moro, né? Colega seu. Perfeito. Por duas ocasiões, como professor e como juiz de direito, e que se formou na mesma universidade que você se formou. Eu quero prestigiar a magistratura, quero prestigiar os magistrados maringaenses. Me sugerem duas perguntas. E aí eu quero começar, então, com a colocação que faz aqui. É uma questão de direito processual penal. Certo. As 4 instâncias de julgamento, os recursos infindáveis, que eu, como advogado, sempre disse: para com isso, tem recurso para tudo, do recurso. Estou falando em direito penal. Claro. Né? E hoje em dia o tal do habeas corpus para tudo. O juiz dá qualquer despacho, lá vem um habeas corpus, sim. Tranca a ação, enfim. A contribuição que o senhor poderia dar, porque ainda nós tentamos, ontem o senhor disse lá em Cascavel que vai dar a grande novidade da qual cargo o senhor disputará na semana que vem. Isso. Mas daí aumenta voto, se disser semana que vem ou não? Se aumentar voto, diz a semana que vem. Senão diz para nós hoje. Que daí já sai para o Brasil todo. Comecei na fronteira. O senhor responde ao Jácomo em relação a essa questão? Claro, com certeza. Primeiro quero cumprimentar todo mundo aqui presente, o Dante, o Nélio, o Nelson. Estou muito feliz de estar aqui em Foz do Iguaçu, falando para toda a região e também alcançando Maringá e outras cidades paranaenses. Olha, sobre o cargo, né? Eu, desde que defini a minha permanência aqui no Paraná, eu me comprometi a circular o estado do Paraná, conversar com as pessoas, e eu tenho ouvido, falado sobre propostas, colhido sugestões, e uma das questões tem sido ouvir também as sugestões das pessoas no sentido a qual cargo deveria concorrer. Então, até em respeito a elas, eu tenho até uma preferência e uma ideia, mas eu estou esperando terminar essa primeira rodada de viagens para daí anunciar. Por isso que eu marquei semana que vem. E por isso que eu vou ficar devendo esse anúncio aqui agora. Tá, me diz uma coisa, doutor. Mas sobre o Jácomo, né? É um grande amigo, foi meu professor, deu aula para mim na UEM de estágio, tá? Jurídico, no finalzinho ali do curso. Hoje é um juiz federal destacado, extremamente ali responsável. E eu concordo com ele e com você, são muitos recursos que acabam impactando a eficiência da justiça. E se a justiça não funciona, pois bem, o que a gente tem? No crime, normalmente, é impunidade. E na justiça civil, o que a gente tem normalmente é uma justiça que não funciona. Eu lembro até um caso real que me envolveu como cliente da justiça, de certa forma, no prédio onde eu morava, que eram poucos apartamentos, um dos
moradores resolveram parar de pagar condomínio. E olha, levou uns 3 anos para cobrar uma dívida de condomínio. Né? Mas é um negócio assim certo, líquido certo e tal. Leva 3 anos para cobrar uma dívida de condomínio. Tem algo profundamente errado com a nossa justiça. A gente respeita os juízes, evidentemente. Mas o sistema, da forma como está montado, não está funcionando. A gente precisa mexer na legislação. Doutor, o que levou o senhor a demonstrar todo um interesse de disputa política por São Paulo? Olha, eu acabei mudando de partido, fui do Podemos para a União Brasil. Nessa mudança, houve um pedido para eu transferir meu domicílio eleitoral, que veio do partido. O objetivo no União Brasil era conseguir a legenda presidencial, então não faria tanta diferença você estar no Paraná ou em São Paulo. E ali, né, dentro do partido, havia um projeto que, caso não desse certo essa situação, que faria sentido eu concorrer pelo maior colégio eleitoral do país. Naquela ocasião, eu acabei entendendo, não, vamos lá, nós vamos contribuir com o partido, mas o que eu posso te assegurar é o seguinte, quando houve a decisão do tribunal, dizendo que eu deveria permanecer no Paraná, tá? Eu fiquei muito feliz, eu não vi aquilo como um revés, eu vi, na verdade, como uma oportunidade, né? Até usei a palavra, fiquei radiante para poder concorrer aqui no Paraná, que é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu fiz o trabalho da minha vida mais significativo como juiz, que foi a Operação Lava Jato, e ela só foi possível com o apoio da sociedade paranaense. Então, assim, foi um movimento a pedido do partido, mas, pessoalmente, eu fiquei muito feliz de estar aqui, não de volta, porque, na verdade, eu acabei não saindo, e poder concorrer e representar o povo paranaense. Nós temos os 3 senadores do Paraná, pertencem ao Podemos, do qual o senhor se filiou. Certo. E o senador Álvaro Dias, ele até recebeu um pito ao tempo da campanha dele para presidente da República, até recebeu um pito do senhor público, dizer o seguinte, não me anuncie como ministro seu ainda, que nem a eleição ocorreu e muito menos o senhor ganhou a eleição. Mas o senador Álvaro Dias, que sempre vem aqui na rádio também, ele anunciou assim, todo feliz da vida, uma candidatura do senhor à presidência da República, que estava mais do que certa. Não houve espaço para o senhor ali? O que houve que o senhor saiu meio que repentinamente ali do poder? Olha, o que aconteceu? A candidatura presidencial, para ela prosperar, precisaria ter... O Podemos tem as suas virtudes, mas precisaria ter um partido maior. Então, faltou estrutura partidária para sustentar a candidatura presidencial. Nós esperávamos suprir isso com alianças, isso acabou não acontecendo, porque como a gente está vendo aqui, todas essas pré-candidaturas de terceira via, no final todo mundo ficou correndo independente e sem haver aglutinação. Do outro lado, e eu não quis entrar em detalhes quando eu deixei o Podemos, dentro mesmo do Podemos, a minha pré-candidatura presidencial começou a ter severas resistências. E aí a minha percepção foi que eu não teria também a legenda presidencial no Podemos. Por isso eu fiz o movimento para a União Brasil. Tá? E é o maior partido do país, aí você também tinha aquela perspectiva da legenda presidencial, mas ali eu não tinha... Havia tido a promessa de se tentar, mas eu não tinha garantia. Então, não sendo possível, tudo bem, faz parte do jogo. Agora, não me faltaram com a palavra. E quando eu agora tenho que readequar os meus projetos, a gente faz compreendendo o cenário político. Né? E a ideia é concorrer agora pelo Paraná, devo anunciar semana que vem, pode ser para senador, pode ser para deputado, pode ser para um cargo no executivo. A gente tem que fazer uma readequação do projeto. Mas isso é compreensível. O Nélio, qual é a pergunta? Doutor Sérgio Moro, em pouco tempo, aí, em questão de 1 ano, 2 anos, o senhor foi colecionando alguns títulos de ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato a presidente da República, ex-Podemos, agora no União Brasil. Para efeito de opinião pública, uma parcela dela dá uma impressão de uma pessoa indecisa. Politicamente, isso pode ter um custo alto? Não, de forma nenhuma. Todos esses episódios foram muito bem explicados. Né? Eu fui juiz por 22 anos. Fui ao governo porque a gente tinha um projeto para o país, não era um projeto pessoal. Consolidar o combate à corrupção, lutar contra o crime organizado, reduzir a criminalidade violenta.
Infelizmente, para o primeiro, a consolidação do combate à corrupção, nós tivemos uma reação política enorme por parte dos 3 poderes e não foi possível avançar. Agora, a gente conseguiu, por exemplo, combater o crime organizado. Não teve Ministério da Justiça que foi mais rigoroso contra o crime organizado do que durante a minha gestão. Isolamos as lideranças do PCC, ampliamos a lei que prevê confisco de bens, de patrimônio das organizações criminosas, arrecadamos, né, naquele ano, bens vendidos vinculados ao tráfico de drogas, batendo recordes. Conseguimos ali reduzir a criminalidade violenta. Caíram 22% os assassinatos no país em 2019 em relação a 2018. As rebeliões no setor penitenciário. Veja que elas diminuíram bastante, significativamente. Né? Um movimento que foi importante foi aquele isolamento das lideranças do PCC. Eles estavam em São Paulo, comandando a organização dos seus presídios estaduais, com plano de resgate, com ameaça a juízes e promotores. Ninguém fez a remoção deles, desde 2006, daqueles atentados terroristas. A primeira coisa que a gente fez foi fazer essa remoção. E botamos eles em presídios federais de segurança máxima, sem celular, sem fuga, sem comunicação com o mundo externo, que não haja monitoramento. Então, aquilo, além do impacto, vamos dizer assim, concreto, ele tem um impacto simbólico para o mundo do crime. Agora, dentro do governo, e isso eu já expliquei várias vezes, chegou um momento que ou eu escolho permanecer como ministro da Justiça, e isso é tentador, pelo prestígio, pelo cargo, ou eu preservo aquilo que eu defendi na Operação Lava Jato, né, que a lei tem que ser aplicada para todos. Aí eu saí. Com desgaste, sim, mas eu prefiro fazer isso do que ficar como cúmplice de coisa errada. Fui para o setor privado, fui convidado a vir para a política, senti aquela compulsão, né, aquela percepção, olha, teu trabalho ainda não acabou, tem que tentar mais uma vez, pelo menos. E eu tenho esse espírito, sou um lutador. Resolvi vir. E na pré-candidatura presidencial eu continuaria. Só que eu preciso ter o partido que me dê as condições para competir. E, infelizmente, isso me foi faltado. Faltaram com isso em relação a mim. Aí eu estou num novo projeto. Agora, o importante, que aí que vale o recado para a população paranaense, que qualquer cargo que eu concorra, eu vou carregar os mesmos princípios e valores. Né? Vou defender o combate à corrupção, vou defender o combate à criminalidade. E aqui não é alguém falando, né, ao léu palavras vazias. Eu lembro que a primeira vez que eu votei foi em 1990, naquela primeira eleição presidencial. E vamos lembrar que o segundo turno, Lula e Collor, ambos dizendo que iam combater a corrupção. E a gente viu no que deu. Agora, eu tenho um passado para dizer que eu vou permanecer com a minha palavra. Tanto no que eu fiz na Lava Jato, como a escolha que eu fiz ao deixar o governo. E o melhor cenário agora seria para senador, então, para poder colaborar com isso? Olha, teve uma pesquisa que foi publicada semana passada, do Big Data, uma pesquisa confiável, que me colocou na liderança, né, com 30%, o segundo colocado ali com 20%. E é esse quadro que nós temos acompanhado. Né, tem muita pesquisa interna e tal, a gente também não pode, né, revelar aqui os números, mas as pesquisas que nós temos nos deixam numa posição confortável para eventualmente concorrer ao Senado. Agora, realmente, bater o martelo vai ser só semana que vem. Doutor Sérgio, quando o senhor fala, eu poderia ficar para ter, digamos, um lustro de ministro, porém, contrariado com algumas coisas que estavam ou fazendo ou pedindo para o senhor. Um exemplo do que o senhor julga assim, muito errado, e que o senhor diz, ou eu fico e sou conivente com isso, ou eu saio. Olha, eu prefiro discutir a questão do futuro, né, do que tanto ficar discutindo o passado, porque essa história eu expliquei várias vezes. Até hoje, até aproveitando aqui, desculpe o gancho, Nelson, estou lançando aqui em Foz do Iguaçu, o Sérgio Moro contra o sistema da corrupção, e ali tem todos os detalhes, todas essas histórias, o que aconteceu, o que não aconteceu na livraria, a página, né, no shopping. Olha, uma coisa, por exemplo, que eu quero defender, se for ao Congresso, uma lei de proteção aos investigadores e a investigação. Porque hoje o que a gente está vendo que não se tem autonomia e liberdade para fazer investigação. Quando eu era ministro da Justiça,
Eu recebia muita informação, às vezes, que vinha dos estados. Ah, o governador, não estou falando aqui do Paraná, tá? O governador mudou todo mundo da delegacia anticorrupção. Porque chegou não sei aonde, não sei aonde. Ah, o fulano está sendo retaliado por conta disso. E a gente começou a organizar um grupo, né? A gente tinha lá dentro do Ministério da Justiça, para coletar essas informações e tentar fazer alguma coisa a respeito. Mas como a gente era governo federal, não tinha muito como interferir em governo estadual. Então, assim, polícia, seja a Polícia Civil ou a Polícia Federal, tem que ter autonomia para fazer investigação. E hoje é um dos fatos que me motivaram a sair do governo. Eu não vejo a Polícia Federal, tenho um grande respeito pela instituição, mas ela não tem a mesma autonomia que tinha na época da Operação Lava Jato. E, para mim, esse é um ponto fundamental. E é bom que se diga que, naquele momento da Operação Lava Jato, a Polícia Federal, eu acho que tirava, digamos, a melhor nota, o melhor conceito da população brasileira, sim. Né, em relação ao que estava fazendo. Aliás, o doutor Bordignon, que é delegado da Polícia Federal, também está aqui nos visitando, a gente agradece. E o fato da semana retrasada, que o senhor fala daquele delegado, um fato que me veio aqui, né, não que o senhor tenha dito, que foi aquela operação havida por conta da prisão do ex-ministro da Educação. E o delegado disse o seguinte com todas as letras: me retaliaram e eu não pude cumprir as funções que eu gostaria de cumprir, que era para, inclusive, fazer com que a pessoa a quem o juiz decretou a prisão fosse enviada para Brasília e vamos colocar em outro local e vamos tentar, então, um habeas corpus. O habeas corpus foi... mas, enfim, o próprio delegado da Polícia Federal dizendo que ele não teve a liberdade necessária. Dante, é você que pergunta ao doutor Sérgio Moro. Ok, doutor Sérgio Moro, na semana passada eu falava aqui sobre uma notícia contando como que o PCC tem se estabelecido na América do Sul e como encontrou um lugar muito bom para prosperar no Paraguai. Em 2019, o senhor esteve aqui em Foz do Iguaçu como ministro da Justiça e lançou o Centro Integrado de Segurança, que era um projeto para combater o tráfico internacional, os crimes, né? E com foco muito forte aqui na fronteira. A gente não ouve mais falar desse projeto. Como que hoje o senhor vê a atuação do Ministério da Justiça e o combate ao crime organizado? Olha, essa é uma batalha que a gente não pode deixar para trás, tá? Se a gente não tomar cuidado, o crime organizado vai tomando conta. A gente viu, inclusive, aqui no Paraná, recentemente, um ataque ali em Guarapuava, muito semelhante àquilo que se via muito no Nordeste. O pessoal falava o novo cangaço, né? E o criminoso ter essa ousadia de chegar numa cidade, ir lá tentar controlar o batalhão de polícia para evitar uma reação ao assalto é alguma coisa muito grave. Nós criamos aqui naquela época era o tal do CIOF, né? A sigla não ficou muito boa, vou ser muito sincero assim. Era Centro Integrado de Operações de Fronteiras, que a ideia é copiada um pouco do que a gente vê nos Estados Unidos, que é um centro no qual você coloca gente da PF, da PRF, das Forças Armadas, de outras agências para compartilhar informações e planejar operações. Como eu saí do Ministério da Justiça, eu não tenho acompanhado para ver exatamente como está funcionando. Mas o fato é que a ideia é muito positiva, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje na comunidade policial é a falta de compartilhamento de informação. E aí a ideia de gerar confiança é você colocar todo mundo no mesmo lugar. Vocês aqui, por exemplo, imagino que façam esse programa há algum tempo, e vocês vão fazendo relacionamentos, vão gerando confiança entre vocês, e a mesma coisa. E quando você precisa, por exemplo, na PRF, uma informação do banco de dados da PF, a pessoa que precisa da informação está do teu lado. Então, essa é a concepção do CIOF. Eu confesso que não sei hoje como ele está funcionando, tá? É porque eu me ausentei ali do Ministério da Justiça. Agora, a gente preparou, no âmbito dessa pré-campanha, 5 propostas para transformar o Brasil e o Paraná. E dentre essas propostas, a gente tem propostas relacionadas à segurança pública. Entre elas, a criação de forças-tarefas locais, tá, para combater o crime organizado. E aí você juntar pessoal da estadual, Polícia Estadual, PM, Civil, e você juntar o pessoal da PF, PRF, é algo que pode ser muito positivo, porque às vezes o que acontece, cada agência tem fragmentos de informações, mas essas informações não são compartilhadas. Às vezes uma polícia tem maior capilaridade no determinado local, mas quando você vai ver na prática, as polícias trabalham não em conjunto.
Então, a ideia é boa, não sei se está funcionando bem aqui. O CIOF, espero que sim, não ouvi nenhuma reclamação a esse respeito. Agora, o esforço contra o crime organizado é sempre um esforço permanente. Tá? A gente avançou muito ali na época do Ministério da Justiça, tanto assim que as grandes emergências que a gente teve, né, a última que aconteceu do crime organizado atacar a população civil foi em janeiro de 2019 no Ceará. A gente mandou a Força Nacional, a gente mandou intensificação da atuação da PRF e da PF. Aquilo em 30 dias acabou, a gente transferiu, né, o delegado Fabiano Bordion tinha nomeado ele para o DEPEN, a gente transferiu os líderes da criminalidade local para presídios federais. Em 30 dias acabou. E aquilo que a gente via durante aí os anos de governos anteriores, inclusive do PT, de criminosos indo das ruas, fazendo atentado, queimando ônibus, queimando pessoas, atirando em policial, isso praticamente acabou desde 2019. Espero que não volte. Mas a gente tem que tomar cuidado. Aliás, é bom que se diga aqui isso que o senhor está colocando. O candidato Ciro Gomes elogia muito o senhor. Doutor Sérgio, o trabalho do senhor enquanto ministro me parece que não tem restrição. Ao contrário. Sim. Ao contrário. E certo. A história vai contar que o senhor fez um bom trabalho enquanto ministro. Agora, eu fico preocupado Preocupado não é o termo. Eu fico aqui pensando, né, porque a preocupação, se é que existe, poderia ser do senhor. Sim. Eu fico pensando o seguinte, o senhor é candidato a um cargo eletivo. No Paraná, como de resto no Brasil, está polarizado as candidaturas de Lula e tal. Não me parece que o senhor vai encontrar muita simpatia no eleitor do PT. Né? Uhum. E também não vai encontrar muita simpatia no eleitor do Bolsonaro, que ousadamente até lhe taxam como o senhor saindo atirando, traindo o presidente da República, etc. Né? Onde é que está o seu eleitor aí? Onde é que o senhor pretende arrumar o seu eleitor nessa polarização? Olha, as pesquisas que a gente, como eu mencionei, que a gente tem, me colocam numa posição confortável para qualquer cargo. Então, esse eleitor está aí. É um eleitor de centro, é um eleitor que acredita em coisas que eu acredito, por exemplo, integridade na política. A política tem que ser voltada ao bem comum das pessoas. Uma visão mais liberal da economia. Eu acredito no livre mercado. Eu acho que o motor do crescimento econômico e da prosperidade é, sim, o setor privado. Agora, o Estado tem um papel importante, não só como regulador, mas também para fomentar a competição leal dentro do mercado. E 2, o Estado tem um papel fundamental em política social, educação, saúde, que hoje deixa muito a desejar. Então, o que eu tenho argumentado aqui, Nelson, basicamente, olha, como juiz, eu acho que posso dizer, eu não quero fazer aqui autoelogio, que é meio ruim, mas acho que o meu trabalho cumpriu bem a tarefa. Cumpriu bem a tarefa. Destacou, né? O caso Banestado foi um caso importante, inclusive aqui para Foz do Iguaçu. A Operação Lava Jato, também tive processo contra líderes de crime organizado, como o Fernandinho Beiramar, tive processo contra ele. O pessoal conhece os interrogatórios do Lula lá, mas também tive interrogando o Fernandinho Beiramar. Como ministro, né, acho que também a gente fez ali um bom trabalho. Claro que a segurança pública não é essa maravilha, e a gente gostaria de ter feito muito mais. Mas no tempo que eu estive lá, nós demos andamento a programas importantes, como o programa Vigia nas Fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que elucidou aquele assassinato da menina em Curitiba, da Raquel Genoff. Para mim, aquilo foi A gente vê as estatísticas, né? Mas quando você tem a história pessoal, assim, isso é uma coisa que mexe muito com o nosso coração. Só para eu fazer um parêntese, isso que está dizendo o doutor Sérgio Moro para o nosso ouvinte é o seguinte: uma criança de 9 anos de idade, de repente, é encontrada morta numa mala em Curitiba. E vai para cima, vai para baixo, e a polícia sem solução investigou. E daqui a pouco, quando estava dando quase que por perdida a causa, por conta de DNA, alguma coisa assim, se descobre o criminoso e chega até ele, né? A história é mais ou menos assim, a gente vê nos filmes, aquele CSI, prova do DNA, o criminoso comete um crime, caiu um fio de cabelo dele, se for preservado e resgatado, tira o perfil do DNA, o DNA, né, como uma moderna impressão digital, joga num banco de dados. Pois bem, o Brasil aprovou uma lei criando esse banco de dados em 2013, mas por resistência ideológica, tá aí realmente aqui a resistência ideológica, o banco não estava sendo implementado.
Aí chegou em 2019, quando eu assumi o Ministério da Justiça, não, a gente tem que fazer isso, porque esse é um moderno meio de você investigar crimes e descobrir quem são os culpados. Aí a gente promoveu uma grande campanha de coletar o perfil genético em material que já tinha sido preservado no local do crime e também coletar da população carcerária, que a lei autoriza. Daí a gente começou a fazer, mais ou menos por meados de 2019, bingo, pegou lá o DNA de um preso em São Paulo, uma pessoa que ia ser solta, tá? Mas que bateu com o DNA encontrado no material biológico na mala onde o corpo da menina foi encontrado. E aí deu correspondência, confrontaram o criminoso com a prova, ele confessou, e aí um assassino de criança, né, que ia ser solto, vai ficar aí, espero que mais 30 anos pelo menos, infelizmente não tem prisão perpétua, nesse caso tinha que ter prisão perpétua no Brasil, mas vai ficar pelo menos mais uns 30 anos aí na cadeia, tirando o risco para outras crianças, e 2, levando justiça para aquela família. Porque você imagina você ser pai e mãe de uma menina de 9 anos que é assassinada, né, e que você não consegue, não por uma questão de vingança, né, acho que ninguém tem esse negócio de vingança, mas uma questão de justiça, você saber que o assassino da sua filha de 9 anos está circulando por aí, sem ter uma responsabilização. Então, esse instrumento e outros crimes começaram também a ser elucidados, eu tenho muito orgulho disso, entendeu? Então, o pessoal às vezes me coloca assim, valeu a pena para o Ministério da Justiça? Se você tivesse ficado como juiz, você não estaria politicamente melhor hoje? Eu não fiz isso para estar politicamente melhor. Eu fiz isso porque eu queria contribuir com o país, né? E quando você tem esses resultados lá do combate ao crime organizado, menos 10 mil brasileiros assassinados, esses casos em que você leva à justiça, né, num caso concreto específico, mexe muito com você. Agora são 12 horas e 16 minutos, Dante, e a nossa, e a nossa menina do estúdio não vai perguntar para o doutor Moro? É que o doutor começou falando que ele depois disso tudo, mas antes ele começou falando que se sente confortável para disputar qualquer cargo, né? As pesquisas devem estar lhe mostrando isso. O senhor se sente confortável para disputar a cadeira de senador numa eleição com Álvaro Dias, que tem uma vaga só? Olha, eu não vejo maiores problemas. Eu não sei se o Álvaro Dias vai concorrer, tá? Eu prefiro daí debater essa questão, caso ele de fato decida se lançar como senador. Eu tenho particularmente minhas dúvidas que isso possa acontecer. E também eu tenho que esperar a minha definição, se eu vou ou não vou ao Senado. Agora, se acontecer, eu posso garantir o seguinte, que seria uma disputa em alto nível, né? Eu não sou daqueles que busca aí desconstruir ou destruir as outras pessoas. A minha postura sempre foi construtiva. Então, o que a gente se preocupou nos últimos tempos? Em preparar algumas propostas, estou divulgando nas redes sociais e estou conversando com as pessoas, né? Eu não tenho um débito, para falar muito sinceramente, em relação ao senador Álvaro Dias, que poderia me colocar numa situação moralmente constrangedora em concorrer com ele. Mas eu acho que isso não sei se isso vai acontecer e espero que não aconteça. 12h17, Cida, já dou a palavra para você, só para dizer que o André Rorato está vendo o programa, a Edné Santos Gomes, o Alecrim Moreira, o Antônio José dos Santos, a Marlene Almeida, o Márcio Gandhi, Jacira Almeida, a Solange Fagnani, lá de Maringá, está vendo o programa também, o Antônio dos Santos. E alguns fazem algumas perguntas, nós vamos fazer um substrato aqui de tudo e vamos encaminhar aqui para o doutor Sérgio Moro. O Marcelo Ângeli, sobre a PEC da Suprema, apresentada pelo deputado Eduardo Martins. O Marcelo Ângeli também, depois ele fala aqui. Mas eu quero dar a palavra agora para a Cida. Cida. Eu cumprimentei dizendo que eu já tive a oportunidade de assistir 2 palestras suas, uma sobre saúde, que me chamou muita atenção, alguns pontos eu guardo até hoje, e outra sobre segurança pública. Eu acredito que o foco sempre é segurança para o senhor. Mas eu gostaria, independente do cargo que o senhor vá lá, né, se decidir, coloque a cidade de fronteira como vários problemas que temos. Acho que o senhor tem conhecimento da quantidade de saúde, segurança, pontos fundamentais, educação, enfim, problemas que nós vivemos. Mas a minha pergunta que eu vejo, inclusive vi em rede nacional hoje, sobre a sua esposa. A candidatura dela é para São Paulo mesmo, a deputada federal? Sim, nós fizemos aquele movimento do domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral dela ficou em São Paulo.
ela vai concorrer, provavelmente, essa é uma decisão dela, né? Então ela vai anunciar no momento próprio também, se bater ou não bater o martelo, a deputada federal por São Paulo. E no fundo, assim, o que importa é o que as pessoas defendem, né? O que você vai fazer lá no Congresso, quem que você vai representar, quais são as suas bandeiras. Minha esposa sempre, além de dar todo o apoio, né, de compartilhar esses valores de integridade na política e combate à corrupção, acho que ela foi fundamental para que eu conseguisse ali fazer o meu trabalho como na Operação Lava Jato. Ela também sempre foi uma advogada militante em causas sociais. Ela é advogada principalmente na área dos portadores de deficiência. Para pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras. Advoga para várias associações. Conhece esse drama, e eu acabei conhecendo esse drama por ela, das pessoas que têm necessidade de medicamentos especiais e acabam não conseguindo acessar esses medicamentos na saúde pública. Ou, às vezes, até pessoas comuns que precisam ter tratamentos que não são assim tão extraordinários, mas que tem esse drama das filas de saúde, ou tratamento mais moderno não disponível, ou tratamento disponível num tempo muito distante. Então, ela tem todas as condições, se for essa a decisão dela, de bem representar a população de São Paulo e o Brasil como um todo. Porque uma vez que você está no parlamento, tudo bem que você tem que ter uma atenção especial para a tua região, para o teu estado, mas você passa a ser um membro do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. E aí você tem que ter, acho que isso falta em muitos dos nossos parlamentares, infelizmente, embora tenha gente boa, mas falta muito, em parte dos nossos políticos, uma visão de país, um projeto de país. Qual que é o país que você quer daqui a 10 anos, daqui a 30 anos? Que país que a gente quer legar para os nossos filhos ou para os filhos dos nossos filhos? Ou você vai estar lá para ficar apenas lá buscando cargo ou buscando recursos? Claro que trazer recursos para a sua região é importante, mas o papel do parlamentar tem que ser diferente, tem que ser uma visão de país. O que você pensa para a modernização do Brasil, para atender essas necessidades? Mas eu não quero ser, se eu for para o Congresso, tá? Não serei um parlamentar apenas dedicado, aí, um senador, por exemplo, pensando apenas na segurança pública ou no combate à corrupção. Eu acho que isso são elementos fundamentais e importantes, estão no meu DNA, mas eu quero levar os mesmos debates para o campo da educação, da saúde, para o campo da geração de emprego e de renda, para melhorar a vida das pessoas. Agora são 12h22, Ceci Marlene Klein está ouvindo o programa, assistindo pelo Facebook, Magali Pegoraro também, Sérgio Caime mais uma vez, Haroldo Pedrini, Maurício Devorak. E o André Rorato também vendo, alguns dizendo ser até eleitores de outros candidatos que não o senhor, como é o caso do Paulo Martins, que aqui alguns citam. Nélio, vamos aproveitar o tempo com o homem aqui? E figura com essa expressão, como o doutor Sérgio Moro, por mais que se tenha uma série de perguntas para o futuro, tem algumas também dessa avaliação nacional. Claro. Supremo Tribunal Federal, que avaliação o senhor faz, especialmente do jeito que vem se portando nos últimos anos? Olha, eu sou um crítico ao Supremo. O Supremo proferiu algumas decisões que enfraqueceram muito o combate à corrupção nos últimos anos, em especial quando ele decidiu lá que não podia mais execução em segunda instância e vários criminosos foram colocados em liberdade, e não era só pessoal condenado por corrupção, não, era gente condenada por outros crimes também, embora por si só o primeiro já fosse grave. Quando anulou as condenações do ex-presidente Lula, a meu ver não tinha motivo ali para essas anulações, e manda um recado errado para a sociedade de que o crime compensa, e, em certa maneira, nos coloca hoje numa situação até trágica, né? Que a gente pode ter alguém que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e depois beneficiado por um erro judiciário na presidência da República. Eu acho que é péssimo para o país se isso acontecer. Agora, a gente tem que discutir o que a gente vai fazer adiante. Então, por exemplo, ano que vem tem 2 indicações para ministro do Supremo, pelo presidente. O Senado tem que fazer o papel dele. Tem que submeter essas indicações a um crivo, a uma análise. Isso não é ser contra o presidente. Isso é ser a favor do país. Então tem que analisar quem que vai ser indicado e tem que ter atuação independente. Porque tem muito senador lá, né, que acaba simplesmente caribando o que o governo pede.
Ainda, se você ser oposição ou situação, você tem que ter um crivo. Um exemplo, o Senado rejeitou um nome na história da República. Verdade. Barata Ribeiro, porque ainda foi uma sacanagem do Floriano Peixoto, que indicou um médico. E aí o Senado foi lá e rejeitou. Tem uma avenida bonita com o nome dele hoje lá no Rio. Não, deve ser um bom médico. Mas para ministro do Supremo, eu acho que é bom alguém formado em direito. Né? Mas, enfim, quem está lá tem que ter independência, tem que ter coragem para dizer, chegar ali, olha, não dá. Né? Você tem que ter gente comprometida com determinados princípios e valores. E no passado a gente tem indicações boas, outras não tão boas e outras, sinceramente, ruins. Né? Então, se você quer lá, por exemplo, que o Supremo volte a combater, a proferir decisões firmes na esfera criminal, e não é só contra o crime de corrupção, mas, sei lá, assassino, traficante ou coisa parecida, tem que fazer uma sabatina e você perguntar a posição dos ministros sobre isso. Tá, o que você pensa de um grande traficante de drogas sendo solto por uma liminar lá do Supremo Tribunal Federal? Não, o que você pensa dessas decisões que colocam aí gente que foi condenada por corrupção em liberdade e anula processo? Né? O que você pensa desse tipo de caso? Você tem que ter gente firme. Né? E você precisa ter um Senado independente. Acho que isso é fundamental. E gente com coragem. Uma coisa que a gente tem que acabar também, que está nas minhas propostas, é o foro privilegiado. Porque, além de tudo, gera uma relação não muito saudável entre os três poderes, entre o Senado e o Supremo. Porque o senador chega lá e pensa, poxa, eu rejeito esse nome, ele fica sabendo e depois ele está nomeado lá e vai poder julgar o processo que eu estou acusado. Primeiro, é ruim um senador ser acusado no Supremo. O ideal é que não tenha nada disso. Mas, se você elimina o foro privilegiado, o problema diminui bastante. O senhor é favorável a mandato no Supremo por número de anos? Acho que nós podemos discutir isso. Vários países fizeram, né? Um mandato, sei lá, de 12 anos, 11 anos, sei lá, esse detalhe. Agora, não pode, né? Isso realmente é um problema, impor para quem já é ministro atualmente, porque senão é uma virada de jogo, é problemático. Mas não é muita competência para o Supremo Tribunal Federal, doutor Sérgio, e com isso nós ficamos, não é exagero, quando um professor entra numa sala de direito e diz, olha, às vezes o Supremo discute rinha de galo. E já teve casos de título de campeão estadual ou nacional parando no Supremo Tribunal Federal. Se ficasse mais sob o ponto de vista da constitucionalidade das ações dos magistrados, não seria melhor? Não, eu concordo totalmente. E quando você, por exemplo, elimina o foro privilegiado, você já tira toda essa competência competência criminal, né, que gera também essas distorções. Mas, além disso, tem realmente que limitar a jurisdição, não para você tirar poder do Supremo. Na verdade, a corte mais prestigiada que tem no mundo, a mais influente do mundo inteiro, se chama Suprema Corte Norte-Americana. Para chegar lá, um Deus nos acuda. E julga 100 e tantos casos por ano. Por quê? É o prestígio da decisão, não é o número de decisões, é o prestígio de cada uma das decisões. Tem um juiz que foi da Suprema Corte Norte-Americana, que foi o Robert Jackson, foi até promotor em Nuremberg, convidado na época pelo presidente Truman para assumir, deixar a corte e assumir um período como promotor de Nuremberg. E para mim ele tinha uma frase lapidar. Ele dizia assim, olha, nós estamos certos, falando da Suprema Corte, porque nós damos a última palavra. Mas nós não damos a última palavra porque estamos sempre certos. Ou seja, também tem que ter um pouquinho de autorrestrição em algumas situações. Agora, eu não concordo, Nelson, e isso tem que deixar muito claro, em ameaça física, ministro do Supremo, a ofensas de baixo calão, né, que às vezes o pessoal perde um pouco o limite do que pode ser feito. Tem que ser criticado? Tem que ser criticado. Mas a gente tem que fazer aí algumas ponderações. Agora, doutor Sérgio, fazendo uma ponderação dos ouvintes aqui e de pessoas que não são da área de direito, evidentemente, essa questão da anulação, eu não quero entrar no mérito, por favor, jamais ia me meter no mérito aqui, da condenação do ex-presidente Lula. Ora, durante 5 anos, com um ministro,
entendeu? Inclusive despachando, referendando, negando pedidos de advogados, de habeas corpus, isso, aquilo, confirmando decisões e tal do senhor, de colegas seus, ou seja, do juiz monocrático, do Tribunal de Porto Alegre, do Superior Tribunal de Justiça e os recursos ali dos advogados e tal. E depois o seguinte, olha, nós descobrimos um negócio aqui. Essa brincadeira toda que nós fizemos aqui de 5 anos não vale, 5, 6 anos, 7 anos, não vale nada, tá? Isso aqui tem que recomeçar. Tá, mas dá para recomeçar? Não, não dá porque não sei o quê. Ou seja, tudo aquilo, porque daí, enquanto cidadão, eu acho que a pessoa fica num vazio, cai num descrédito pelo Poder Judiciário brasileiro. Cai num descrédito total. O doutor Sérgio Moro errou em Curitiba, foi muito... enfim, deu uma sentença muito forte. Aliás, a sentença do doutor Sérgio Moro, ela foi modificada para majorar a pena, entendeu? Sim, sim. Não foi nem para diminuir. Ou seja, mas e os outros ministros, né, os demais desembargadores e tal? Claro. Mas todo mundo errou tudo assim, desse jeito? Não, olha, foi um baita erro judiciário, né? Foi a segunda turma do Supremo, teve até voto vencido. Vamos dizer aqui de passagem. E o pior foi criar uma fantasia de que o ex-presidente teria sido perseguido. Não foi, nunca foi aplicação da lei. A gente pode até pegar os vídeos e ver na época lá, né, o comportamento, não tinha nenhuma animosidade. E 2, né, quem decretou a prisão dele, só foi decretada a prisão depois que foi confirmada a condenação pelo tribunal em Porto Alegre, outros 3 desembargadores. Né? Só foi preso o ex-presidente quando o Supremo, em março de 2018, denegou aquele habeas corpus. Então, assim, daí 3 anos depois, o Supremo vem dizer que não tem nada a ver com isso, né, que o ex-presidente foi vítima de uma perseguição. Manda um recado para a sociedade assim que o crime compensa. Acho que é um tapa na cara dos brasileiros. Então, sim, tem que criticar e tem que falar a verdade. Nunca houve perseguição. A corrupção que houve na Petrobras é real. A Petrobras, esse ano, acho que foi em março, coisa assim, divulgou uma nota oficial dizendo, por conta da Operação Lava Jato, nós recuperamos 6 bilhões de reais. Bilhões, não milhões. Ou seja, as pessoas confessam, devolvem dinheiro, o gerente lá devolveu 100 milhões de dólares, as grandes empreiteiras do Brasil, que estavam naquele esquema criminoso, fizeram um acordo para pagar indenização, multa, recupera 6 bilhões de reais. Pessoas foram presas e julgadas, as provas são escancaradas, de repente nada aconteceu. Não dá, é uma reconstrução histórica que não é possível, não é viável. Mas, infelizmente, não adianta também a gente ficar no muro de lamentações. A gente tem que lutar para as coisas mudarem novamente. Então, se as pessoas querem integridade na política, se elas querem, de novo, luta contra a corrupção, a gente tem que lutar para isso. Por isso que também eu me coloco agora, né, ofereço o meu nome como pré-candidato aqui no Paraná, porque eu também não vou desistir, entendeu? Ou poderia ficar aí no muro de lamentações, né? Não vou desistir, vamos lá brigar, vamos falar a verdade. Indo já para o final, doutor Sérgio Moro, o senhor que esteve à frente do Ministério da Justiça e etc., e conhece isso muito bem, até que ponto, porque a todo momento o presidente da República, Jair Bolsonaro, entendeu? E muitas vezes, quando indagado sobre economia, preço de leite, de carne e tal, ele sai com a urna eletrônica que é factível, que se cometa fraudes, que não sei o quê. E qual é o nexo disso? E o presidente da República, não, eu entrego o poder se a eleição for limpa. Como é que fica essa conversa do presidente em relação a esse momento eleitoral? Porque me parece que a urna vai ser eletrônica. Sim, não tem como não ser eletrônica, né? Não tem como mudar. Olha, eu acho que a discussão sobre a urna eletrônica é legítima, tá? No sentido que a gente pode pensar para 2023 formas de aprimoramento. Sei lá, voto impresso, 5% das urnas imprime, faz uma verificação, se é essa a questão. Agora, o questionamento para esse ano, para questionar a legitimidade das eleições, e considerando que não tem como mudar mais as urnas eletrônicas da forma como estão, é um discurso um pouco perigoso.
Então, é o que nós temos para hoje e é o que vai ser utilizado nas eleições. E como curioso, existe alguma teoria de conspiração no meio da Polícia Federal de não querer descobrir o porquê que o atual presidente da República foi faqueado lá? Não, isso foi exaustivamente investigado. Tá? Na época, a gente até fez a apresentação para o presidente. Tanto assim, que aí criaram um monte de... Quando eu saí do governo, aí começaram a criar um monte de fake news. Entre elas que a gente não tinha investigado o caso do Adélio. Na verdade, a investigação começou antes de eu entrar no Ministério da Justiça, prosseguiu durante a minha gestão e continuou depois que eu saí. Então, e quando eu estava lá no Ministério, a gente deu todos os recursos necessários para que o fato fosse completamente elucidado. E a conclusão que se chegou, isso a gente apresentou ao presidente na época, né, que não havia elementos probatórios que apontavam que ele havia agido a mando de alguém. Tá? Não quer dizer que não agiu a mando de alguém, mas quer dizer que não foi colhida nenhuma prova que corroborasse essa versão. Tanto assim que, às vezes, até hoje, se eu eventualmente estivesse fazendo alguma coisa para impedir as investigações, eu saí em abril de 2020, 2 anos atrás. E a conclusão permanece a mesma. É um fato trágico, né? É um crime grave, tá? E claro que o ambiente, acho, de polarização política contribui para que pessoas com mentalidade fraca se sintam eventualmente compelidas a cometer atentados contra figuras públicas. O presidente é claramente uma vítima daquele episódio, tá? Mas não foram colhidas provas que apontem a participação, que ele agiu a mando de terceiros. Tá? Que pode ter que ser acontecido, mas não tem prova. Aí você trabalha sempre com questão de prova. Aliás, no Japão, né, o ex-ministro foi baleado, infelizmente veio a óbito, e o Dante estava me dizendo aqui que já estão concluindo que o cara é maluquete, né? Fez fabricou uma arma. Ele era integrante da Marinha e tal. Essa é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter, porque esse ambiente de radicalização política, né, polarização, acaba, primeiro, impede que a gente discuta os problemas reais das pessoas. O que as pessoas querem hoje? Estão preocupadas com o emprego, né, com a renda delas, que infelizmente a inflação está afetando, com saúde, porque teve muito represamento de procedimentos e de consultas por conta da pandemia, tá? E permanecem também aquelas discussões de sempre. A educação precisa ser de qualidade. Qual é a resposta para os alunos que perderam, que não tiveram durante a pandemia todo aquele acompanhamento escolar que era necessário com presença física nas escolas? E a gente precisa voltar a discutir combate à corrupção, porque é o dinheiro que é desviado da obra pública. Né? Vamos colocar um exemplo aqui concreto, né? O trevo aqui das Cataratas. Né? O pedágio no Paraná, 30 anos, com o povo paranaense sendo assaltado, preços exorbitantes, e não deram retorno que estava previsto nas concessões. E quando você vai, aí você tem uns casos, e passou por minha mão, eu cheguei a decretar a prisão de alguns funcionários públicos paranaenses do estado do Paraná que tinham recebido, com suspeita de suborno, para fechar os olhos para os problemas do pedágio. Depois eu tive que passar esse caso adiante, até porque saí da justiça, e também porque estavam tirando todos os casos que não tinham a ver com Petrobras das nossas mãos, por questões aí que não vêm ao caso. Mas, enfim, o trevo das Cataratas foi feito finalmente porque um acordo de leniência entre a concessionária e o Ministério Público, no qual a concessionária fez isso porque reconheceu que tinha tido problemas, inclusive de casos de corrupção lá dentro. Né? Quando a gente pensa nos detalhes, nos casos concretos, que a gente vê como a corrupção impacta a vida das pessoas, né? Diminuindo recursos para educação, saúde, segurança e mesmo para obras públicas. E o trevo das Cataratas está aí como um exemplo. Só foi feito na ponta da lança, como é que se diz? 12h38. Dante, te prestigio e faz a última pergunta para o doutor Moro e eu quero que ele fale do horário. Qual é o horário do lançamento do livro aqui, doutor Sérgio? 19 horas? 19 horas na livraria. Dá tempo de tomar banho, botar fatiota nova, tudo lá, pedir autógrafo para o homem? No Shopping Catuai Palladium, né? Você vai, Veraldo, lá?
Veraldo, que é diretor da rádio, também vai? O Jonathan também? Opa, então todo mundo. Mas para amigo escritor, a gente compra o livro, tá? Porque, não é porque o cara da gráfica cobra, entendeu? O cara que faz a ilustração cobra. Gostou, né, doutor Jorge? Sim, não tem? Certeza. Então nada de ir lá, não, o homem deu o livro. Não, ele vai lá, compra o livro, ele autografa, tudo bonitinho. Produziram tanto que até estão vendendo o livro. Exatamente. Como é que está a aceitação do livro? Tá boa? Tá boa. A gente lançou em dezembro do ano passado, tem sido um dos mais vendidos na área, né? Porque hoje você não consegue competir também com alguns livros, né? Autoajuda e livros... Influencer digital. É muito difícil, mas na área dele está sendo bem vendido. Assim como tem sido a recepção aqui pelo Paraná, né? Essa é a ideia. E também ouvir as pessoas. Foi mencionado anteriormente a questão das fronteiras, né? A região de zona de fronteira. E, de fato, a gente precisa investir mais, porque a melhor forma de você, vamos dizer assim, evitar os problemas que acompanham as fronteiras é você investir na região. E, no fundo, a gente tem que ver as fronteiras não como um problema, né? Na verdade, a fronteira é um momento em que dois povos, duas nações, se encontram e vocês têm toda uma interação, uma sinergia, coisas produtivas que vêm dessa interação. A gente se encontra com a Argentina, com o Paraguai, né, como vocabulário. Tomamos café de manhã no Paraguai, almoço no Brasil e a janta na Argentina. A Bianca Mendes Portela está ouvindo nós. O Fabiano Cabilha. Ele está perguntando aqui. Não sei, ele está tendo uma curiosidade que eu ouvi. Qual foi o último livro que o senhor leu? O último livro que eu li? É. Eu estava lendo um livro escrito pelo Chico Graziano sobre agricultura, mitos e fatos. Chico Graziano foi um grande homem do Ministério da Agricultura no Brasil, ligado. Ele estava me auxiliando, né, na pré-campanha com informações e dados sobre a agropecuária, que no Brasil é fundamental, ela é muito pujante. Claro que ela tem também os seus problemas, os agricultores têm as suas dificuldades, a gente precisa trabalhar para melhorar. Mas esse livro é muito interessante porque ele fala para o público leigo sobre alguns mitos e algumas verdades que a gente sempre ouve e, de repente, como a gente não é da área, a gente acaba embarcando em algumas fake news, né? Mas é um livro muito bom para uma pessoa que entende. Recomendo aí, Mitos e Verdades sobre agronegócio, do Chico Graziano. Pode ser que o título não seja exatamente assim, mas é por aí. A Zenóvia Mike Zu, que está dizendo o seguinte, que ela não decidiu ainda para quem votar em senador da República. O Paulo Neves está dizendo que eu estou sempre querendo cravar contra o presidente Bolsonaro. E adianta, Paulo? Mesmo que eu quisesse, não adianta. Obrigado, Paulo, pela audiência. Falar em Paulo McDonald de Guise, ex-prefeito, está ouvindo o programa também, está acompanhando o programa. Um abraço para você, Paulo. O Marco Moura, saudações a todos nós aqui do Contraponto e parabéns pela visita que nós temos no dia de hoje. Doutor Sérgio, vida longa para o senhor, sucesso, saúde. Obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Ficamos orgulhosos. O anúncio para a candidatura ao Senado? Sim. Provavelmente. Em alguma cidade específica? Doutor Bordignon. Em alguma cidade específica? Doutor Bordignon da Curitiba, né? A gente está definindo. Isso aí deve divulgar até domingo ou segunda-feira. Tem que manter um clima de suspense. Não, mas eu quero falar com o doutor Fabiano Bordignon, ele vai dar tinta do pano para nós antes de terça. Todos nós aqui da terra, para os amigos da sua mar, né, Everaldo? Gente, nós chegamos no final do programa, claro. Eu quero dizer para vocês que nós estamos agendando, já tem mais do que 99% confirmado de que o ex-presidente Lula vai dar entrevista nesse programa, que o Ciro Gomes vai dar entrevista nesse programa. Nós temos ainda com uma certa dificuldade de chegar no presidente da República, porque passa por um, passa por outro, e é uma burocracia se danada. for pro Lula, se quiser, eu posso ajudar ele nas perguntas. Posso mandar uma lista.
E eu tenho uma experiência também, viu? Você vai me chamar que eu... O senhor quer dizer que eu devo lançar uns bons desaforos em seu nome, é isso? Não é desaforo, umas perguntas pertinentes. O senhor já encontrou ele ou não? Assim. O senhor já encontrou o ex-presidente Lula? 2 vezes. E? Não, fora da audiência. Então não. Como é que o presidente Lula, ele perguntou se o senhor tinha o quê? Um filho, uma coisa assim, igual ele tinha um neto e tal, né? Uma coisa assim. Durante a audiência. Durante a audiência, né? Que mentia, não sei o quê, né? Eu sei como filho que mente, que perdeu a lição, alguma coisa assim, né? Não, acho que... Agora me diz uma coisa, doutor Sérgio, então para finalizar de vez, aquele caso dos hackers gravando, porque essa também é uma outra dívida do Supremo, né? O Supremo fala de prova, mas não diz se a prova é legal, se não é legal, e não apresenta a prova. Certo. Da conversa do senhor com o Dallagnol. Sei. O que tem de criminoso nisso que supostamente alguém pode dar uma decisão baseada no isso que não existe? É outra fake news, né? Usaram isso aí para anular a condenação de criminoso. Mas, assim, o pessoal às vezes fala, o excesso da Lava Jato e tal. Qual o excesso? Ninguém me diz, até hoje, assim, um inocente que foi condenado injustamente. O dinheiro foi recuperado a bilhões. Quem foi preso foi 2 situações. Ou pagou o suborno ou recebeu o suborno. Então, às vezes, cria umas narrativas fantasiosas. Houve criminalização da política. Como? Quando? Não. Foram políticos que receberam suborno e que foram punidos da forma da lei. Da mesma forma, em relação a essas mensagens lá. Não tem nada ali que aponte que alguém foi incriminado indevidamente, que alguma prova foi fraudada, que houve alguma coisa imprópria entre juiz e procurador, além de serem provas ali que foram obtidas por meios criminosos, que também não foram demonstrada ali a autenticidade delas. Mas ainda que você fosse considerar isso, é nada, não tem nada. Agora, qualquer desculpa vale aqui no Brasil para você soltar bandido, é basicamente isso. O Dantan Dallagnol falou com a gente há pouco tempo na Rádio Cultura também. Hoje nós temos o senhor aqui. São duas pessoas do mundo da Lava Jato que veio a público, chegaram a se encontrar, conversar a respeito dessa vinda para o mundo político? Não, nós temos uma boa relação, mantenho uma boa relação com o Deltan Dallagnol, acho que é uma pessoa que prestou serviços importantes ao país, é pré-candidato, né? E não existe nenhuma espécie de disputa ou animosidade entre nós, pelo contrário. E nesse momento, só escritor? Eu sou... E pré-candidato. Professor também. Que nós não sabemos do que, mas vai ser candidato. Sigo a tradição da minha família. Meu pai era professor de geografia, ele nasceu em Ponta Grossa, mas fez a carreira dele em Maringá, né, juntamente com a minha mãe, que era professora de literatura. Então, cresci lá cercado por livros e atlas, né? E dou aula, estou dando aula no mestrado na Unicuritiba e dou aula também em cursos de especialização de uma forma mais ou menos permanente no UniCeub, que é em Brasília, e às vezes esporadicamente, né? Afim, eu preciso ganhar minha vida, não enriqueci como juiz ou como ministro, né? Então você tem que trabalhar. 12h47, eu quero que o senhor e a senhora tenham um bom final de semana. Obrigado pela atenção.